que é a universidade, esses experimentos serem base para desenvolvimento de trabalhos de graduação, de grado e de pós-grado, né? Que esses estudantes tenham, que vão realizar esses programas, tenham como base experimentos de campo e não, como em manejo de solos não poderia ser diferente, né? A gente não tem condições de trabalhar em casa de vegetação e outras áreas, e experimentos de longa duração. Na realidade, uma das maiores qualidades desses experimentos é a duração dos experimentos. A qualidade da informação, ela não é substituída por nenhuma outra característica dos experimentos, senão a longa duração. Como aqui nós temos grandes dificuldades em manter esses experimentos, na realidade eles são mantidos por projetos individuais de pesquisa, e não há suporte da universidade, não há suporte de instituições de fomento exclusivamente para a manutenção dos experimentos. Então, existem grandes dificuldades como aqui. Um breve panorama da evolução da agricultura no sul do Brasil. Ela é muito similar do que nós vemos no Uruguai, na Argentina, mesmo em relação aos Estados Unidos, e ocorre quase que uma defasagem no tempo só de como essas coisas aconteceram, como os determinados eventos aconteceram. Mas nós tivemos até 1950 uma agricultura colonial, basicamente com preparo animal e não uso de insumos, ou muito baixo uso de insumos. Como característica, os solos não eram muito degradados, porque o preparo não era muito intensivo, mas ocorria baixos rendimentos, então, nessas áreas, menos do que 500 quilos de qualquer produto, qualquer trigo, soja, milho, eram produzidos nessas áreas. Isso levou a uma migração, a uma perda do valor da terra e migração dentro do Brasil, né, da região sul do Brasil até em direção ao Cerrado e a região norte para novas áreas. Depois dessa fase, então, houve projetos desenvolvidos que visavam a fertilidade química do solo, e esses projetos associados com a fertilidade química, eles tiveram também o advento, foram associados ao advento da mecanização, basicamente aração e gradagem, sistema de preparo convencional do solo, e nós tivemos aqui de 1968 a 74, em alguns 5 ou 6 anos, um aumento em torno de 0,5 milhões de hectares de soja para 4 milhões de hectares de soja no estado do Rio Grande do Sul. E esse aumento de área associado à mecanização e associado a práticas convencionais de preparo do solo, né? Como resultado, intensa degradação do solo. O terraço o terraço era sinônimo de conservação. Se tu fazia conservação ou não, era se tu tinha terraço ou não. Não tinha as outras práticas de manejo de conservação para controlar a erosão. E eles não eram eficientes, porque com chuvas de até 80 milímetros por hora, não tinha como manejar essa água entre terraços, e acontecia isso que vocês estão vendo na figura, de rompimento desses terraços e abertura de vossoroca. E essa fase da agricultura no estado, que é onde começou a agricultura no Brasil, ela dá suporte ao paradigma de que a agricultura em regiões tropicais e subtropicais é sinônimo de degradação de solo e degradação ambiental, né? Que depois nós vamos ver que o rompimento desse paradigma que houve. Então, posterior a essa fase de agricultura erosiva, nós tivemos a adoção do semeadura direta, do plantio direto, que realmente houve esse aumento a partir dos anos 90, até no final da década de 70, 80, ficou muito restrito essa adoção dos sistemas, e apenas depois de 1990 que houve um aumento e uma estabilização. E essas áreas de plantio direto, então, o sistema plantio direto, então, ele deu uma nova fase da agricultura no sul do Brasil. E, então, aqui aparece outra foto, essa mesma foto que eu mostrei para vocês de 1979, é essa mesma área que está aparecendo ali, já com aspectos de manejo de solo completamente distintos, né, com cobertura de solo, sem erosão,
ou com mínima erosão, e o terraço aparecendo como apenas prática complementar de manejo de solo, e a prática fundamental era manter a cobertura de solo. Então, esses experimentos que eu vou apresentar são 2 experimentos, eles se localizam mais ou menos nessa fase, iniciaram em 83, 85, e se localizam nessa fase em que se estava passando da agricultura convencional para a agricultura conservacionista e queria, justamente pelas áreas estarem degradadas, queria se avaliar qual era o papel de sistemas de cultura, sistemas de cultivo e de preparo de solo na melhoria, na recuperação da qualidade desses solos no Brasil, na região. Aqui é um aspecto de rendimento de soja. Então, essas fases de manejo de solos que eu comentei para vocês, elas têm uma interpretação em relação a esses dados de rendimento. Nós vemos aqui, na fase em que houve melhoria da fertilidade química, nós tivemos um aumento ali de em torno de 0,7. Isso aqui são dados médios do Estado. Por isso que a gente está com esses valores ali relativamente baixos de rendimento. Mas rendimentos médios do Estado em torno ali de 0,7 toneladas por hectare, aumentaram para 1,5 toneladas por hectare. Isso foi um boom economicamente, por causa de todo o imposto que vinha desses produtos, então, de arrecadação. E depois nós passamos por uma fase que, enquanto teoricamente ou um rendimento potencial seria de ficar aumentando esse rendimento da cultura, nós passamos por uma fase de estagnação do rendimento da soja no estado. E isso é ligado à degradação do solo, justamente nessa fase aqui, que é da agricultura erosiva. Então, os anos de melhor chuva, que são esses que estão marcados em asterisco, eles normalmente coincidiam com os anos de pior rendimento. E isso porque era um caos quando tu ia na lavoura e tu via a perda de solo que tinha, via erosão em anos de El Niño. E a gente vê que, casualmente, aqui, a partir da década de 90, já houve uma mudança nessa tendência de rendimentos da soja no estado, e isso coincide com o advento do plantio direto, então, a entrada e expansão do plantio direto em áreas. E muda também que, nesses anos de melhor disponibilidade hídrica, esses anos de El Niño já são os anos de maior rendimento, ou seja, o fato do solo estar coberto, a água infiltrava e essa água ficava no solo, então, para fornecer para a cultura, enquanto que nessa outra fase aqui, a excesso de água, ou a água em boa quantidade, era sinônimo de erosão. Então, nessa fase, no início da década de 80, já no final da década de 70, o Departamento de Solos ele tinha uma série de experimentos na região do Planalto do Estado, que é essa região aqui, a região principal, a região produtora do Estado. E esses experimentos não foram mantidos, como já foi comentado antes, por questões de não continuidade de financiamento. Esses experimentos tiveram que ser cancelados, e os experimentos foram instalados daí na estação da universidade, que é em Eldorado do Sul, perto, 60 quilômetros de Porto Alegre. Então, são 2 experimentos. Um dos experimentos é o mais antigo, ele trata de sistemas de cultura, sistemas de cultivo, tudo em siembra direta. Então, se avaliar como que em plantio direto modifica o solo, então, você ter diferentes sistemas de cultura que aportam diferentes quantidades de carbono, de nitrogênio no solo. E o segundo experimento é um de sistemas de preparo de solo e sistemas de cultivo, que iniciou em 85. Então, na média, eles estão fazendo 30 anos. O experimento o mais antigo, que iniciou em 83, então, ali está uma descrição dos tratamentos. Nós temos ele todo em plantio direto e diferentes sistemas de cultivo. E a cultura principal é milho, porque na região não é uma região de soja. Então, todo ano, a gente não tem sistema de rotação, uma sequência de culturas, em todo ano a gente tem milho. E, na realidade, a avaliação é como que, tu entrando com diferentes opções no inverno, você teria, então, uma melhoria daquele solo, novamente reforçando. Esse solo onde iniciou os experimentos era um solo degradado por manejo inadequado há mais de 20 anos. Então, tem solo descoberto, tem barbétio, milho, avena vícia, que daí já entra uma leguminosa de inverno para fornecer nitrogênio, como já tinha sido comentado anteriormente.
o caupi, que é uma leguminosa de verão, e outras leguminosas de verão ali, leguminosas tropicais com alto potencial de adicionar nitrogênio. Para a gente ter ideia, a cultura da aveia, para nós, em média, ela adiciona em torno de uns 100 quilos de nitrogênio por hectare, e essas culturas de labi-labi e caupi aportam em torno de 200 quilos de nitrogênio por hectare. O mais difícil é introduzir essas espécies em sistemas mecanizados e comerciais. Mas, como falei para vocês, o objetivo principal do trabalho era entender como que tu aportar mais biomassa e aportar mais carbono e nitrogênio. Aí hoje é uma discussão atual a importância do nitrogênio para te conseguir acumular carbono, só que imagine isso daí há 30 anos atrás. 30 anos atrás nem se pensava nisso. Então, a ideia é a seguinte, que independente da espécie, tu conseguir aportar mais carbono ou mais nitrogênio, que reflexo isso vai dar na recuperação e melhoria do solo. E 2 doses de nitrogênio no milho. Essas 2 doses elas estavam no conceito, que depois se confirmou, que o principal limitante nesse solo degradado para rendimento do milho era nitrogênio. E durante os anos iniciais, para a gente entender por que aparentemente a composição dos experimentos aparentemente é invertida, nos anos iniciais, quando se instalou esse primeiro experimento, já se tinha a concepção que a linha que devia seguir em termos de conservação do solo era o plantio direto. Mas dias de campo feito com os produtores questionavam que aqueles nutrientes que estavam nas culturas de inverno, eles não passariam para o milho, que teria que incorporar esse resíduo dessas culturas de inverno para que esse nitrogênio e os outros nutrientes ciclassem para o milho. E isso é um conceito que toda a escola de agronomia do Brasil se formava baseado em fundamentos de regiões temperadas, basicamente dos Estados Unidos, vindo dos Estados Unidos esses conhecimentos, e que daí se montou o segundo experimento justamente com sistemas de preparo de solo, para comprovar que, independente do sistema de preparo de solo, as taxas de mineralização dos nutrientes nos resíduos que ficam em superfície é alta o suficiente para fornecer esses nutrientes para o milho. E, inclusive, nós temos um efeito que, quando incorpora esses resíduos, a decomposição é tão rápida que o milho ele não está apto ainda para absorver esses nutrientes. Ele não está ainda na curva com alta taxa de absorção dos nutrientes, e, inclusive, a gente perde um benefício, por exemplo, que seria o nitrogênio da ervilhar, que de outras culturas são, em grande parte, perdidos em sistema de preparo convencional por causa dessa taxa de mineralização muito rápida. Então, esse é o motivo que se instalou, então, esse segundo experimento, com uma composição que entra também sistemas de preparo e sistemas de cultura nessa composição. Alguns dados, basicamente, de produtividade de milho e matéria orgânica e qualidade de solo. A matéria orgânica, a partir de 1990, então, os experimentos tinham só 5 anos, se identificou e se trabalhou essa questão que a matéria orgânica era o principal fator afetado pelos sistemas de manejo, que a partir do efeito dos sistemas de manejo na matéria orgânica, esse efeito iria se refletir na parte química, na física e na biológica do solo. Então, muitos dos resultados que foram gerados dos experimentos foram focados em cima dessa questão de dinâmica da matéria orgânica no solo, para entender melhor. E para isso, como todos sabem, para te conseguir estudar matéria orgânica, que os efeitos são relativamente lentos, você tem que se restringe praticamente a experimentos de longa duração para te ter esse comportamento aí no tempo. Esses são resultados de rendimento na média de todo o período do experimento. Em nenhum ano o plantio direto produziu menos que o convencional ou produziu mais. A siembra direta produziu menos ou mais que o plantio direto. Isso aparentemente é uma coisa que parece estranha, mas eu me esqueci de enfatizar para vocês que esses experimentos eles têm uma irrigação complementar. Essa região que os experimentos estão localizados, ela é uma região que, se não tiver uma irrigação complementar, ela não produz praticamente milho. Então,
Não teria como tu estudar a recuperação desses solos se tu não tivesse produção de biomassa. Então, se optou por implementar essa irrigação para que conseguisse, então, estudar a recuperação desses solos. Uma outra característica, que isso também tem acontecido em muitos experimentos, praticamente todos os experimentos que nós conhecemos no estado, é que, enquanto a lavoura apresenta resultado de maior rendimento de direta em relação ao convencional, isso não aparece nos experimentos. É que os experimentos são instalados em áreas planas, em áreas, por exemplo, em que o sistema convencional que nós temos no nosso experimento, ele é diferente do sistema convencional tradicional. O sistema convencional tradicional, ele é preparo intensivo do solo e pousio. E o nosso é preparo intensivo do solo e aveia milho. Então, eu tenho um aporte razoável de resíduos nesse sistema que não me reflete tão ruim o convencional ele é como ele é em nível de lavoura. Além de eu não ter erosão nessas áreas em convencional nos experimentos, por estar em área plana. Então, o levantamento de rendimentos que se tem em nível de lavoura no estado mostra claramente esse efeito do preparo do solo, melhorando a questão do rendimento em relação ao convencional para diversas culturas, soja, milho, cereais de inverno, e esses dois fatores. A questão do desenho experimental em si e a questão da gente ter irrigação nessas áreas aí também. E quando colocou também, o grande efeito aparece ali com o nitrógeno, quando colocou ali a produção em torno de 7 toneladas, variando em torno de 5 no início do experimento e chegando a 10 toneladas mais para a fase final do experimento. Eu trouxe, em função dessa questão da irrigação, eu trouxe resultados do experimento que a gente tem uma cooperação muito forte com a Cooperativa Agrária no sul do Paraná, um experimento que está com 35 anos. Essa avaliação estava no 20º ano. Então, a gente vê aqui, preparo plantio direto, uma região muito privilegiada de chuva, com chuvas semanais no verão, mas sem irrigação. Convencional, plantio direto, siembra direta, soja, milho, trigo, cevada e aveia. Em média, 22% a mais de rendimento no plantio direto do que no convencional. E esse efeito de rendimento, principalmente nas culturas de verão. Vocês veem, em média de 20 anos, 42% mais de rendimento de soja no direto do que no convencional e 22% mais de rendimento de milho. Em 18 safras de soja e milho já 4 safras. Daí no inverno esse efeito ele já é mais restrito. Isso a gente pode fazer uma ligação em relação à água já, né? Apesar de ser uma região privilegiada em termos de chuva, comparativamente com outras regiões do sul do Brasil, o efeito, principalmente no verão, ele já nos remete a uma questão de água, melhor disponibilidade hídrica do plantio direto. E esse é o resultado em termos de o efeito das coberturas de solo em relação ao rendimento. A gente vê que esse efeito ele não existe com nitrogênio. Então, o nitrogênio está fornecendo, o nitrogênio mineral, ele está igualando os sistemas, porque esse efeito que aparece de 2 toneladas de milho com pós-barbétio e já aveia mais vica 4 toneladas e com guandu e lab-lab chegando a 5 toneladas, ele é um efeito de nitrogênio principalmente. O solo nesses sistemas é completamente diferente um do outro. Todos os sistemas, lembrando, ele é em semeadura direta. O solo, do ponto de vista químico, físico e biológico, ele também tem um aumento significativo nesses sistemas com plantas de cobertura, tanto de inverno quanto de verão. Mas o efeito principal no rendimento do milho é o nitrogênio. E, como eu falei para vocês, o principal elemento que esses experimentos, talvez mais do que o principal elemento, mais o foco da apresentação, que esses experimentos permitiram estudar é a matéria orgânica do solo. Entender melhor como que sistemas de manejo, como que preparos de solo afetam a matéria orgânica, como que sistemas de cultivo afetam a matéria orgânica, qual que é o papel de cada um, que eles têm que se trabalhar com os dois juntos.
A siembra direta é apenas um dos fatores a acumular matéria orgânica e melhorar a qualidade do solo, mas tem que trabalhar também intensivamente com sistemas de cultivo. Então, esse é um gráfico clássico da dinâmica da matéria orgânica, em que mostra que os sistemas de cultivo eles afetam a entrada de carbono, de biomassa no sistema, e os sistemas de laboreio afetam principalmente a taxa de decomposição da matéria orgânica. E isso tem um reflexo nos fluxos de energia, carbono e na qualidade do solo. Esse é eu trouxe bem poucos resultados, realmente talvez os principais que servissem para ilustrar esse efeito, porque o foco, enfim, é nos experimentos, mas vejamos aqui que, independente do sistema de manejo, quanto maior é o aporte de biomassa, mais acumula matéria orgânica no solo. Isso é lógico. Quanto aporta mais, tu vai acumular mais. Mas que eu tenho uma matéria orgânica com uma taxa de decomposição 4% no sistema convencional, e essa matéria orgânica, desde quando ela entra no solo até quando ela sai, em média, ela fica 25 anos no solo. Desde frações que ficam dias a frações que ficam centenas de anos no solo. Agora, nesses mesmos sistemas de cultura, quando eu cesso o revolvimento do solo e passo para o plantio direto, eu passo desse patamar aqui para esse aqui. E a matéria orgânica baixa a taxa de decomposição para em torno de 2% e dobra o tempo que essa matéria orgânica fica no solo, promovendo benefícios, todos os benefícios que a matéria orgânica, então, promove para o solo, desde frações mais lábeis até frações mais umificadas. Essa matéria orgânica, ela, então, nesse ciclo do carbono, ela sai da atmosfera e fica em torno de 50 anos no solo, da onde uma posição na atmosfera em que ela está ajudando nesse aquecimento global que se discute hoje, e passa para o solo, onde ela é altamente benéfica e desejável que fique a maior parte do tempo. Então, basicamente, o efeito das culturas seria esse aporte e aumento, e o efeito dos preparos de solo é reduzir essa taxa de decomposição e fazer com que a matéria orgânica fique mais tempo no sistema. Essa divisão, essa tabela, ela ajuda a mostrar que o efeito do preparo de solo, sistema convencional, esse solo tinha 32 toneladas no início do experimento. Desculpa. Esse solo, nunca ligo para mim, ligo quando eu estou agora. Né? E deve ser da Vivo, de alguma operadora. Assim. Esse solo, na condição natural, tinha 40 toneladas de carbono. Quando iniciou o experimento, ele estava com 32. E 13 anos depois, essas 32 toneladas eram 19 toneladas no convencional. E no plantio direto ainda mantinha 25 toneladas. Então, o efeito do preparo está em manter o carbono que já está presente no solo, e o efeito das culturas está em aportar carbono novo no sistema. Quando nós somamos esse efeito do preparo de solo e manter mais o carbono velho, chamando de carbono velho no sistema, e o sistema de cultivo em aumentar o carbono novo, quando nós somamos, nós temos situações extremas de sistema lavrança convencional com aveia, milho, sem nitrógeno, com 25 toneladas de carbono por hectare, e o sistema de semeadura direta com mais aporte de resíduos, com 37 toneladas de carbono por hectare. Então, dentro desses objetivos de como os sistemas de manejo eles permitem ou entender como que se dá o efeito dos sistemas de manejo na recuperação de solos degradados, essa necessidade de associar tanto sistemas de semeadura direta, sem revolvimento de solo, quanto culturas com alto aporte de resíduos, para que a gente tenha um efeito, potencialize o efeito dessas práticas em relação à recuperação do solo. Isso aparece claro, a gente podia se deter a esses dados aqui. A gente tem taxas de sequestro, taxas de acúmulo de carbono em plantio direto em solos no Brasil. E no sul do Brasil, taxas de 0,48, 0,5 toneladas de carbono por hectare por ano, e na região do Cerrado, 0,35 toneladas de carbono hectareano. Eu acredito que similares ao que vocês têm verificado aqui, principalmente aqui na região sul. E, inicialmente, por volta do final da década de 90, quando a gente começou a encontrar esses dados,
Também tinha o paradigma que não tem como acumular matéria orgânica em regiões de clima quente, né? Que a agricultura em regiões de clima quente era sinônimo de degradação e perda de matéria orgânica intensiva. E isso realmente acontece, mas em sistemas convencionais. Vocês veem que em sistema de sêmea direta nós estamos conseguindo acumular carbono mais do que se acumula nos Estados Unidos com região de com clima mais frio. Chamando a atenção que o plantio direto no Brasil é um sistema contínuo, não tem fase de escarificação, e nos Estados Unidos é preconizado mais um sistema que tem uma fase de escarificação com revolvimento parcial do solo, com essa ideia de compactação e eliminação de compactação. E agora nós vemos que isso é verdade se nós temos um sistema de cultura intensiva. Isso aqui é uma estimativa revisada, que quando o plantio direto está associado à monocultura de soja, a pousio e culturas com baixo aporte de resíduo, essa taxa de sequestro de carbono é quase nula em plantio direto. Então, esse benefício do plantio direto ele é verdadeiro, mas quando ele é associado com um sistema de rotação e com aporte de resíduos mais elevado. Então, essas taxas aparecem e se tornam similares, de uma certa forma, com o que se tinha antes em sistemas de cultivo intensivo. Então, de novo, 2 fundamentos que trabalhamos de manejo em regiões de clima quente, direcionado ao Brasil. Não revolvimento e alto aporte de resíduos. E, no mais, são práticas complementares de manejo. Foi comentado nas 2 apresentações anteriores, e isso é um foco que tem sido dado também justamente pela questão do sítio experimental, ele representar condições específicas de solo e clima, a questão de trabalhar com modelos para conseguir extrapolar isso associado a sistemas de informação geográfica. Você conseguir, então, pegar uma informação, e não vai ser um sítio só, mas vários sítios experimentais de longa duração, por exemplo, no exemplo aqui no estado do Rio Grande do Sul, e você conseguir extrapolar via modelo esses dados para condições edafoclimáticas similares e ter um panorama regional, então, desse efeito dos manejos em solos distintos e nos mesmos solos similares, desculpe, climas similares. Então, basicamente, quem trabalha com isso é o colega, o Carlos Torquist. Tem, por enquanto, esses modelos que estão sendo trabalhados, o Century e o Decent, o Century para carbono e nitrogênio do solo e também estima rendimentos, simula rendimentos, e o Decent para incorporando também gases de efeito invernadeiro, que é um foco hoje, um foco grande que tem do Ministério da Agricultura no Brasil, sistemas agrícolas de baixa emissão de carbono. Então, hoje tem um programa de financiamento de agricultura em que tem um determinado financiamento que é para sistemas que incorporam, por exemplo, plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, floresta, integração lavoura-pecuária e manejo de dejetos. Todos esses sistemas, então, considerados que reduzem a emissão de carbono para a atmosfera e teriam uma taxa de financiamento, um imposto menor, então, um juro menor, então, no financiamento em relação aos demais, no sentido de estimular a adoção dessas práticas por compromissos que o Brasil assumiu em relação a reduzir as emissões de gases. Esse é um exemplo nos mesmos sistemas que nós vimos antes. Lucia, a Lucia é a tradutora da palestra. Eu esqueci de colocar aquilo ali em cima daquilo ali, Lucia, me desculpe, tá? Vocês veem que as mesmas tendências que os sistemas têm, apesar que eu não mostrei essa figura dos sistemas, mas é exatamente a mesma tendência, ela aparece com a simulação de um Decent calibrado. Então, o modelo ele foi calibrado para as condições do experimento e, após calibrado, ele já está refletindo resultados similares ao rendimento. Então, ele calibrado e validado nas condições experimentais. E a ideia, como já foi comentado também nas apresentações anteriores, é fazer diferentes cenários em condições regionais. Esse é um cenário da região do Planalto, em que saiu de parte de pastagens nativas, entrada de preparo convencional com uma queda exponencial de matéria orgânica, com redução do estoque de matéria orgânica, passou por uma fase de preparo reduzido, de escarificação,
E depois entrou numa fase de siembra direta, então, mostrando esses incrementos. E o objetivo é conseguir regionalizar isso. A modelagem, ela tem toda a fase de trabalhar com a parte de parametrização, de calibração do modelo, a parte de validação, mas o objetivo é associar esse modelo com sistemas de informação geográfica e passar, então, conseguir regionalizar essa informação, extrapolar essa informação a partir do uso de modelos. Todos os dados de qualidade de solo, esse gráfico ele não é um gráfico teórico, esses pontos, esses círculos que estão colocados, eles vieram de dados de solo, e praticamente todos esses dados, os dados de solo que foram coletados, eles mostram a mesma coisa. À medida que eu tenho um sistema sem N, eu incorporo o N, você tem uma melhoria na qualidade do solo, exatamente o que Andres apresentou, que está sendo mostrado no experimento aqui de Estanzuela. Quando eu tenho uma redução do preparo de solo para lavrança reduzida, eu tenho uma melhoria. Quando eu tenho para siembra direta, eu tenho uma melhoria. E quando eu entro com leguminosas de cobertura, eu tenho uma melhoria de solo. É exatamente os mesmos resultados que vocês vêm obtendo aqui em diversos experimentos. E essa aqui é a minha condição original da área. Então, eu estou produzindo alimento e o meu solo que estava degradado, eu já tenho alguns tratamentos do meu solo degradado que estão melhores do que a vegetação natural. Então, é possível, que seria uma quebra de um paradigma, né? É possível tu conduzir a agricultura com produtividade, com preservação ambiental em regiões tropicais e subtropicais, desde que você adote sistemas conservacionistas intensivos de produção nessas áreas. E essa é uma visão do solo como um sistema, né? Mais para discutir com vocês que o solo ele não degrada do ponto de vista químico, ou só do ponto de vista físico, ou só biológico. O solo degrada como um todo, e o solo se recupera, o solo melhora as suas condições como um todo. Toda a parte física, química e biológica, ela está conectada. Quando eu tenho qualquer prática que eu fizer, mesmo que seja calagem, por exemplo, que o meu objetivo é alumínio, eu estou afetando a física e estou afetando a biologia também. Então, o verde é o campo nativo, a condição original. O sistema convencional, aveia-milho, isso aqui é 13º ano, se eu não me engano, do experimento. O sistema convencional aveia-milho, ele permanece degradado em relação a todas as variáveis, ele está distante do campo nativo, então, e o sistema siembra direta e com um sistema intensivo de culturas, ele está em direção ao campo nativo, ele está melhorando, em todas as variáveis de solo ele está melhorando, em algumas variáveis, inclusive, ele já está melhor do que o campo nativo, que é um campo nativo basicamente de gramíneas. Então, esse é só a título de exemplo, né? A gente, uma fase eu achei interessante o Oswald falou uma palavra que para nós a gente está utilizando muito hoje também, que são propriedades emergentes. São propriedades que o sistema não tem sobre um determinado sistema de manejo, e quando tu passa a fazer um sistema de manejo conservacionista, essas propriedades aparecem. Então, essas propriedades elas estão aparecendo. E nós temos muito problema de fósforo, no sentido, os nossos solos ele tem uma alta capacidade de absorver fósforo. Esse solo desse experimento são os únicos 2 resultados que eu estou apresentando desse experimento do Paraná. É um latossolo com 70% de argila, com óxidos, predomínio de óxidos, tem uma alta capacidade de absorção de fósforo. Esse é o experimento em que, na média, o plantio direto produziu 22% mais que o convencional. Então, ele extraiu mais fósforo. Ele se adicionou a mesma quantidade de fósforo via adubo e as culturas em plantio direto extraíram mais fósforo e exportou no grão esse fósforo. E se nós formos ver isso aqui no 20º ano, esses teores de fósforo em torno de 4, uniforme no preparo convencional, e quase 3, 4 vezes mais fósforo no plantio direto. Então, a matéria orgânica está ocupando sítios nesse solo que potencialmente com potencial de absorver fósforo, e então está obstruindo esses sítios e o fósforo fica mais disponível para as culturas. E o fósforo em solução, que é o que a planta vê, a gente vê que ainda se expressa mais ainda, em torno de 5 vezes mais fósforo.
Então, os benefícios tanto em relação a rendimento quanto em relação a fósforo, parte química. Esse é um foco mais atual, como foi discutido antes. Os focos, vocês imaginem que em 30 anos, quantas fases já se passou de diferentes dúvidas e diferentes preocupações em relação na área agrícola. Esse é um foco atual no Brasil. Agricultura, sistemas, produzir grãos e produzir carne com a menor emissão de gases possível, a menor emissão de gases do que sistemas tradicionais. Selecionar sistemas de manejo de solo que sejam produtivos, econômicos, né, que tenham uma viabilidade econômica, mas que tenha também como característica menor emissão de gases que sistemas tradicionais. Nós vemos aqui no mesmo experimento uma média de 3 anos de avaliação, lavrança convencional em vermelho e semeadura direta em azul. Os custos são similares, são custos com fertilizantes, com óleo diesel e emissão de gases, CO2, metano e óxido nitroso. Existe na literatura uma variação de resultados em que no plantio direto se emite mais óxido nitroso, o plantio direto emite menos. Nesses 3 anos de experimentação, o plantio direto sempre emitiu menos que o convencional. Isso é importante porque se ele emitisse mais, aquele efeito do plantio direto em sequestrar carbono ele seria praticamente eliminado por essa emissão maior de óxido nitroso. E veja que quando se faz um balanço de gases, vamos pegar esses sistemas extremos aqui, nós podemos produzir grãos, convencional, aveia, milho, em relação convencional aveia-milho no sistema plantio direto, ervilhaca, milho, vícia, milho, emitindo em torno de 150 quilos de CO2 equivalente ou emitindo em torno de 800 quilos de CO2 equivalente. E quando nós apresentamos isso por unidade de milho produzido, por tonelada de grão produzido, varia ali de 50 quilos de CO2 por tonelada de milho produzido para 300 quilos de CO2 por tonelada de milho produzido, com todas as outras vantagens que tem em relação a solo, em relação à qualidade do solo, sequestro de carbono, que já está embutido aqui, mas também nessa questão de gases, esse efeito. Então, o efeito do plantio direto ele depende não só do fato em si, do não revolvimento, mas também do sistema de cultura que ele está associado. Para finalizar, algumas principais contribuições de largo prazo, então, grandes contribuições dos experimentos em si, a quebra do paradigma que eu comentei para vocês, que não é possível conduzir sistemas agrícolas em regiões tropicais e subtropicais sem que haja uma forte e significativa degradação de solo. Isso é um paradigma quebrado. Existem condições, tu consegue produzir. O Cerrado é um exemplo disso. O Cerrado era tido como uma região improdutível, que não tinha como produzir sem degradação de solo. Hoje é um potencial de produção de grãos no país. E em cima dessa quebra de paradigma está todos os resultados de química do solo, de física do solo, de biologia do solo e de rendimento, que todos eles apontam para a mesma direção. Dois fundamentos do manejo, que todos os dados que a gente trabalha nos experimentos, eles levam na mesma direção. Os 2 fundamentos do manejo conservacionista é não revolvimento e alto aporte de resíduos, e os 2 têm que estar associados. Nas nossas condições, apenas um desses fundamentos eu não tenho um sistema que se mantém no tempo. Eu tenho que associar necessariamente os 2. E nisso aqui nós temos um desafio que nós temos em termos práticos no Brasil, é conseguir, como o Oswald comentou hoje, por que os produtores não adotam rotação de cultura? Como implementar a adoção de rotação de cultura em relação à monocultura soja-soja, no Brasil como um todo, tanto no sul do Brasil quanto no Cerrado, para que a gente consiga ter esse fundamento, o segundo fundamento, que é alto aporte de resíduos. E diferente do que vocês tiveram no Uruguai, que vocês passaram de cultivos contínuos para integração lavoura-pecuária
e agora estão voltando para cultivos contínuos. No Brasil, agora, a gente está na fase de transformar sistemas contínuos em sistemas com integração lavoura-pecuária. Isso é um desafio também, tentar entender melhor esses sistemas, porque na região do Cerrado, o sistema com integração lavoura-pecuária tem mostrado benefícios em relação ao sistema contínuo em plantio direto. Na região sul, eles são muito similares, mas nós temos apenas experimentos, se formos com esses tempos de duração que a gente está discutindo, experimentos de curta duração. Como é uma prática que vem sendo adotada há pouco tempo, acho que os experimentos mais antigos têm 10 anos de duração em relação à integração lavoura-pecuária. E, como eu destaquei para vocês no início, das grandes contribuições que é considerado esses experimentos é a questão de formação de recursos humanos, formar recursos humanos qualificados em nível de mestrado, em nível de doutorado, para que, na ideia que esses recursos humanos formados vão para outras instituições e lá eles vão desenvolver pesquisa e vão tocar tudo para frente, formar bons estudantes, bons agrônomos. E esse, então, é um alcance desses experimentos de longa duração que é difícil de quantificar, mas é muito grande. Então, nisso, destacar esses experimentos, vocês veem assim, ó, eu apresentei poucos resultados, mas tem por cima, a gente fez um levantamento melhor nos 20 anos, eu completei esse levantamento para 30 anos agora, e tem aproximadamente 33 mestres e 33 doutores formados, enquanto a quantidade de detalhamento de informação em nível de processos do solo que tem avaliado nesses experimentos, e esses egressos da universidade, desse programa de manejo dos solos que trabalharam nos experimentos, 57% está em universidades, em torno de 33% está na Embrapa e outros centros de pesquisa. E outras instituições exterior dá em torno de 10%. Mas vocês veem que, claro, a concentração é no sul do Brasil, mas tem praticamente a região Nordeste, a região Sudeste, Centro-Oeste e até alguns no Norte, estão lá fazendo pesquisa e produzindo sistemas sustentáveis para as condições da realidade ambiental deles. Agradecimentos, sem dúvida, eu não seria a pessoa mais apta para estar apresentando isso. Quem montou esses experimentos foi o professor João. Para mim, seria uma satisfação que ele estivesse apresentando aqui os experimentos. E, em nome dele, então, a gente agradece à comissão organizadora por essa oportunidade de estar presente. Obrigado.